família? O que o Vasco tá pensando? Que planejamento é esse aí? Vocês querem montar o trio máximo da loucura da The King of Fight? Que isso? É muito louco junto, hein? Isso vai dar problema, hein? Que é isso? Rapaz do céu. A gente vai trocar uma ideia sobre isso e você vai entender o Thiagão. Salve, salve, família vascaína! No momento que eu estou gravando esse vídeo, 2h30 da tarde, boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Família, nesse vídeo tem resenha, além da gente falar aí dessa possibilidade do Vasco montar o trio máximo da loucura, é o trio assim, mais difícil de vencer da loucura na The King of Fight, pra tu ter noção. O que o Vasco tá pensando, gente? E além disso, claro, vamos falar um pouco mais sobre o jogo de ontem. Eu quero aqui trazer dois vascaínos, né? O Faísca falando principalmente sobre o Nuno, né? Porque o Matheus França ele fala também, mas aí é chover no molhado. E o Pedro Ivo, né? Lá da ESPN, não gostei muito, cara. Eu vejo aí muito jornalista, cara, clubista, Mauro César é um, não tô dizendo que tá certo e tal, mas eu acho que tem alguns comentários que você pode segurar, tá me entendendo? O Neto, por exemplo, o Neto cansou de humilhar o Diniz no Vasco. Você já viu agora? O Neto, gostei da coletiva, eu acho que ele mudou, eu acho que ele tá tendo um entendimento do que é o Corinthians. Aqui, sabe? E aí o Pedro Ivo vai e me mete uma dessa. Pô, não gostei não, assim, com todo respeito, até gosto dos comentários dele, mas mandou mal pra caramba, velho. O Vasco não tá precisando disso, não. E além disso, família, como a gente tava, né, envolvido aí no jogo, a estreia do Vasco foi ontem, eu não tinha acompanhado a repercussão, né, dos rivais em relação ao desabafo ali, né, do Pedrinho, o esculacho que ele deu no BAP. E eu quero trazer aqui algumas reações do Flazoeiro, do Paparazzo, da Raíssa Simplício, que mandou muito bem na minha modesta opinião, e até um palmeirense também incomodado, né, com a postura da Leila, zoando ali, Real Madrid da Shopee, porque, segundo ele, isso não tem nada a ver com o Palmeiras. É porque ela torce para o Vasco e vai comandar o Vasco futuramente. Vamos resenhar sobre isso também. Então chega aí, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, suplemento. Ei, Thiagão, tá diminuindo ainda. Tô, família. Fiquei a semana toda sem treinar, né? Semana passada, comendo muito chocolate, né? Dormindo na madruga da vida, mas voltei a treinar essa semana. Uma creatina é fundamental, um whey é importante, de repente você gosta do famoso pré-treino, fecha com a Creative Fit. Utiliza aqui o cupom Vasco em Família, passando de R$80, você ganha 10% de desconto. Vai estar dando uma moral para o Thiagão e também eu falo para vocês, é vascaíno ajudando o vascaíno, o dono da Creative Fit é muito Vasco, família vascaína. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, fechou? Família, vamos seguir a nossa resenha para falar um pouco aí sobre essa situação do trio, que o Vasco quer, o trio da loucura, né? É o trio mais difícil de vencer na The King of Fight. É isso mesmo, família, que não dá para entender. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, a situação do Arboleda, só o print mesmo, eu posso explicar. Um apresentador, até um parceiro lá do grupo de membros mandou, né? Acho que foi o Léo. Vou dar um abraço para ele. E aí, família, ontem surgiu uma resenha sobre o Arboleda, não sei se vocês acompanharam aí no Insta, nos grupos e tudo mais. Até um parceiro também me mandou, o Júlio, que o Arboleda tava devendo um dinheiro pra uma galera aí, né? Se é que tu me entende, então ele saiu do Brasil e não pode mais voltar, um papo desse aí. E aí também colocaram que ele tava devendo 10 milhões para o TK, né? Um influenciador de carros aí. Eu conheço o TK porque eu acompanho lá o Cariani, o Balestrin, então eu já vi alguns vídeos do TK com eles. E ele já admitiu, o Arboleda não deve nada. E aí, esse apresentador aqui, ele entrou em contato com o Arboleda e não tem nada disso. O Arboleda falou que ele saiu do São Paulo porque, né, a galera vacilou lá com ele e tudo mais. O André Hernan comentou que também teve a questão do Vasco, né, que ele queria acertar com o Vasco, o São Paulo barrou. Mas no final de tudo, ele é um 22. Ele é louco, né? E aí o Vasco tem a possibilidade agora também, segundo o Bruno Andrade, vou mostrar aí pra vocês, o Vasco tem interesse no volante José Martínez, que rescindiu o contrato com o Corinthians recentemente, né? Tá dizendo aqui também que o venezuelano foi procurado por 2 clubes da MLS, mas que o Vasco também tem interesse nesse jogador que está se recuperando, né, de uma cirurgia no joelho. E aí, família, é um outro louco, né? É um outro 22. E por que o trio, Thiago? Porque o Lloyd também tá para voltar. Então só falta o Daverson. E busca lá o Diniz também. Aí tá o esquema da loucura. Completo no Vasco. Porque assim, isso aqui é um 22 purinho, na essência. A gente tá falando aqui de 2 loucos, né? Que dá nem pra comparar com o Lloyd. A realidade é essa. José Martínez com contrato com o Corinthians.
no meio da temporada, fugiu não, foi lá pra Venezuela e não voltou mais, depois acharam ele, até aquele maluco, né, o Carídio, fez um vídeo, ó, isso aqui é pra quem achar o Martins, voltou, aí jogou, tal, beleza, agora se machucou numa pelada, né, e o Corinthians teve que, né, fazer a cirurgia e tudo mais, depois rescindiu, então assim, não sei, cara. Deve ganhar bem também. Cara, é bom jogador. Mas será que vale a pena entrar nessas loucuras aí da vida? Sinceramente, eu não sei, família vascaína. Porque pode deixar o Vasco na mão a qualquer momento, como deixou o Corinthians. Então, não sei se vale entrar nessa loucura aí não, família vascaína. Quero a sua opinião. Seguindo a nossa resenha, deixa eu mostrar pra vocês aqui esses dois cortes que eu comentei, do Pedro Ivo e também do Faísca. E aí a gente volta aqui pra trocar uma ideia sobre isso. Olha só. Eu acho ela muito grande pro Vasco atual. Só que o Vasco... O tempo é curto, eu já queria deixar isso bem claro, tá? O Vasco de 20 e tantos anos, ele tem uma Copa do Brasil, 2 estaduais, ponto e acabou. Se ele olhar pra Sul-Americana dizendo que isso não importa, porque não tem perna e todo ano é 45 pontos. É que eu acho que a questão nunca é essa. Pontos negativos e um jogo desse, torcedor. Aquele jogador que em algum momento é titular do Vasco, ou que você coloca como titular do Vasco, ele tem a obrigação de fazer a diferença. Um cara igual o Matheus França, que mais uma vez teve oportunidade hoje, e no intervalo eu falei que ele estava fazendo um jogo só justo, no segundo tempo caiu completamente, e cada vez fica mais claro que não dá para ficar sendo tão oportunizado assim. Não dá para você ficar dando oportunidade domingo, quarta e domingo para o Matheus França, se você tem outros jogadores na fila. É algo que precisa ser conversado. O Nuno Moreira, eu vou falar um negócio pra você aqui, torcedor. Eu tô assim, apavorado com o Nuno Moreira. Desde a chegada do Renato Gaúcho no Vasco, o Renato tem uma jogada. Pelo lado esquerdo do campo, fica o Cuiabano ou o Nuno, hoje ficava o Avelar e o Nuno. O canhoto cobra pro destro, o destro carrega a bola e coloca pra dentro da área. Isso aí começou no jogo contra o Fluminense, isso aí teve no jogo contra o Grêmio, isso aí teve no jogo contra o Coritiba, isso aí teve hoje. Por baixo, chutando baixo. O Nuno teve de 15 a 20 oportunidades de colocar essa bola na área. O Nuno não acertou nenhuma, torcedor. Mas sabe o que é nenhuma? Se ele conseguisse colocar uma só dentro da área, eu tava feliz. Aquelas que não ficaram curtas, caíram lá no segundo pau e foi lá pro outro lado da trave. Então assim, será que vale a pena ficar oportunizando também tanto o Nuno como o Renato vem fazendo? Ou já passou da hora agora de bancar o Nuno realmente, deixar como jogador de banco e começar a rodar um pouco mais esse elenco? É um jogo que dá sinais. Tá aí. Família, assim, eu sei que pode ter, né, um ou outro vascaíno que vai concordar com essa visão aí do Pedro Ivo. É por aí mesmo, Thiagão, e não sei o quê, pô, o Vasco tá uma vergonha, não conquista, não sei o quê, é isso aí, tem que focar no Campeonato Brasileiro para buscar os 45 e esquecer Copa Sul-Americana, né? Cada um tem a sua visão e a gente tem que respeitar. Mas me incomoda um pouco, e eu sei assim que ele tá fazendo o trabalho dele, né? O fato dele ser vascaíno não pode pesar, né, dentro do que ele acha, beleza, mas eu vejo tanta gente aí puxar, né, pro lado do clube, e isso me incomoda um pouco, né? Falo aqui do Mauro César, né, que o lance lá do Palmeiras, do Jorginho, não foi pênalti, mas ele cita aí vários outros, né, contra o Palmeiras, por exemplo, ou, né, quando é a favor do Flamengo. O Neto agora foi impressionante, pô. Eu tava vendo um corte do Neto na Rádio Bandeirantes, cara, ele cansou de humilhar o Diniz. No Vasco, sei lá, no Fluminense, no Cruzeiro, e agora ele, né, não, o Diniz entendeu, olha só, gostei da postura, sabe? E aí me veio o Pedro Ivo falar esse tipo de coisa aí, cara, que, assim, pra mim, é triste, mano, triste. E ele é Vasco, ele é vascaíno. Só que, pô, como é que pode? A Sul-Americana é muito grande pro Vasco hoje. Não, não é, mano. Não é, faz parte do processo. Eu sei que é aquilo que... Eu até já falei isso aqui. O Vasco hoje disputa pelo segundo ano consecutivo a Copa Sul-Americana, e eu acho isso muito importante, né? Porque o Vasco ficou aí, né, longos períodos só jogando Copa do Brasil e Brasileiro, aí o estadual, né? Infelizmente disputando a Série B em alguns anos, e agora volta a ter um calendário legal. Claro que isso exige muito do elenco, né? De ter mais opções, mas até nisso é positivo. Até nisso, porque você começa a oportunizar outros jogadores. Poxa, ontem a gente teve a oportunidade de assistir o Avelar, claro, entendendo o adversário, mas o Riquelme Avelar mostrou recurso, mostrou qualidade, e eu acho que é importante, tá, um nível abaixo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, mas, né, eu acho que você ganha ali alguma confiança. O JP também,
O Freitas, hoje o Vasco, né, tá com o Robert Renan ali jogando todos os jogos, mas é um cara que precisa jogar também. De repente, uma suspensão do Robert Renan, o cara tá, né, com ritmo de jogo. Cuesta também, foi ali quando foi exigido, a zaga sustentou. Então eu acho que até nesse sentido é importante. E se você consegue classificar utilizando dessa estratégia, depois, mais pra frente, você pode, né, colocar ali a força máxima, dependendo da tua situação no Campeonato Brasileiro e, né, sonhar com a Copa Sul-Americana, conquistar a Copa Sul-Americana. Então, claro que é importante disputar e não tem nada disso. A Copa Sul-Americana é muito grande para o Vasco, sabe? Eu não vejo, assim, jornalistas, né? Ele nunca deixou isso claro, mas ele né? Porque a galera brinca com ele. Tá? Mas eu não vejo outros jornalistas se comportarem dessa forma aí. Não vejo. E assim, tem outros times que também, assim, tá o tempo sem conquistar. Internacional, Grêmio, Santos, Cruzeiro, né? Conquistou um estadual que, pô, sabe? Então, não gostei muito disso aí, não. Eu acho, sim, importante. Claro que a gente pode questionar aqui a situação do Renato, que eu não concordo. A gente vai falar sobre isso aqui agora. Não concordo. O Renato deveria ter viajado, tá lá com o grupo. Né? O auxiliar ficou também, tal de Alexandre. Então deixa o Alexandre dar o treino, pô. Né? Não tem lógica nenhuma nisso aí. Mas, cara, eu acho sim que é importante. O Vasco tem que tentar passar para a próxima fase, né? Como líder, na primeira colocação pra gente ir para as oitavas, e eu gosto da possibilidade de rodar o elenco, sabe? Porque eu acho que isso é importante. A gente viu nas últimas partidas o banco entrar muito mal. O banco não auxiliar, não agregar. E eu acho que a Copa Sul-Americana ela pode ser importante nesse sentido, dando ritmo, dando confiança. Né? O JP foi um cara, uma excelente notícia ontem, por exemplo. Acredito muito que o Renato vai dar mais tempo para ele no Campeonato Brasileiro. Então, assim, poxa, Pedro Ivo, mandou mal. Família, falando agora sobre a visão ali do Faísca, né? Deixa eu mostrar pra vocês antes, né? A filha do Renato até divulgou na rede social dela essa imagem aí, né? Do Renato assistindo o jogo com o auxiliar dele, pezinho ali, relaxado. Eu não sei, cara. Ela contou, tava vendo os stories dela, ela contando que o Renato ligou, que ia assistir lá não sei aonde, aí pra ela ir pra lá. Não sei se era pra tirar essa foto aí, né? E mostrar, não sei. Mas eu acho que isso não ajuda em nada, não. O Renato, você deveria estar lá na Argentina. Pois bem, o que pode amenizar isso é o Vasco vencer o Remo. É o Vasco performar contra o Remo. É o Vasco corrigir os seus erros na entrada da área, não tomar gol. Isso, né, vai minimizar. Agora, se o Vasco, de repente, empata, jogando mal, não vou nem falar em perder, jogando mal, aí, né, a pressão vai surgir em relação a isso. Futebol é resultado, família. É muito, né, nesse sentido. Claro que isso pegou muito mal, tanto que a gente trouxe aqui, né, a mídia lá do Paraguai, do Chile, da Argentina comentando sobre isso. Como é que pode um treinador não viajar com o time? Então isso pega muito mal, eu acho, até para os jogadores que estavam lá, né, representando o Vasco. Mas vamos ver, né, já que o foco é o Campeonato Brasileiro, repito, não concordo com essa postura do Renato, mas quero ver o trabalho que foi desenvolvido aí, né, pelo Renato e seu auxiliar, né, família? E em relação à visão do Faísca, cara, eu não vou aqui me estender para falar mais do Matheus França, né? O que eu posso falar, até coloquei aqui, né, uma página que eu gosto, que eu sigo, que o moleque é novo, e eu entendo assim o posicionamento dele, porque só viu merda. Então ele defende. E ele foi lá e defendeu o Matheus França, falando que a galera que critica a atuação do Matheus França contra o Barracas é perseguição. Então assim, irmão, eu não vi muita coisa, tá? Mas eu vi ali um Vasco em 97, um moleque em 98, 2011 tá muito presente na minha mente, né? Já tava entendendo mais. Mas imagina um moleque que não viu nada. Então você passa a normalizar a merda. Você passa a normalizar a merda. Porque falar que o Matheus França foi bem, ou foi bem, não dá, gente. Aí você normaliza, você simplifica chegar nisso aqui. Jogar nisso aqui agora ficou fácil, é isso? Não, cara, a gente tem que exaltar a camisa. O momento é ruim, isso aqui é o Vasco. É o Vasco, gente, está falando do Vasco, um dos maiores clubes do mundo. Aí você vai começar a normalizar a atuação do Matheus França. Então, se qualquer um pode jogar aqui, é isso que você tá me dizendo? Não dá, pô. Nada contra o cara, nada contra, mas ele não tem condições de jogar no Vasco. Isso tá muito claro. Um cruzamento, um passe, uma movimentação. Você, ele não foi mal. Que isso? Que isso? Claro que ele foi mal, não fez nada. Nada! Um cruzamento qualquer peladeiro aqui, se eu pegar aqui agora, aqui tem um papel de casa, se eu pegar um peladeiro aqui, um cara que joga na várzea, veterano, ele vai fazer aquele cruzamento do Matheus França, gente. Pelo amor de Deus, então, as pessoas que trabalham no Vasco não podem mais fazer isso. A torcida tá criticando, Renato falou isso, a torcida tá atrapalhando porque ele não tá treinando bem, Renato. Chega!
Chega, uma estreia de Copa do Brasil, ele não merece, de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, coloca o Zuca, coloca o João Vitor, que merecia ter entrado ontem, começar jogando, inclusive, para equilibrar mais o time. Teria o Nuno, ponta construtor, centroavante e ponta de velocidade. É assim que a gente assiste o futebol no mundo. Ontem eu vi a escalação do Bayern, eu falo assim, não, claro que eu não quero comparar, mas tem que ter gente para correr, gente. Tem que ter gente pra correr. Olha o Bayern ontem, Gnabry, Olise e o colombiano lá, Luiz Dias. Olha a saúde dos caras. E o Vasco entra com 2 songamonga ontem no jogo. Isso não existe. Só pra botar, oportunizar o Matheus França que não dá. Não dá. Em relação ao Nuno, eu só peguei esse corte aí do Faísca, porque eu tava vendo aqui um comentário de um vascaíno no shorts meu, e ele falou, brincou comigo, né? Ele falou, você falar do Nuno é um sacrilégio. Eu utilizo aqui, né? Eu brinco isso aqui também. E tá aí o Faísca falando, não só sou eu, irmão. Poxa, quem tem um pouco de, assim, de exigência, de critério, né? Porque a gente sabe o que o Nuno pode entregar. Ele já entregou com a camisa do... Tá muito abaixo, pô. Esse esquema aí que o Faísca falou, até esqueci de mencionar, até por isso que é importante, né? A gente assistir e tal, outros comentários. Porque é uma realidade, isso estava irritando. O Nuno errou todos os cruzamentos. Todos. Ele não conseguiu acertar isso aí que o Faísca falou. Ou era no chão, o cara cortava, ou ele botava pra fora. Lá ele. Loucura. Tecnicamente ele está muito mal. Muito mal. Só que é um jogador que tá aí, não é o Matheus França da vida. É um jogador que eu sei que pode entregar. Eu sei que pode ajudar, só está vivendo um momento ruim. E é isso, vai pro banco, entrou no jogo contra o Botafogo, não foi bem, mas de repente entra contra o Remo, vai bem. Entra contra o São Paulo, vai bem. Opa, já me coloco aqui novamente na condição de ser titular. Agora o Matheus França não existe mais. Aí já é incompetência de vocês que estão aí dentro. Não dá. Não coloca na conta da torcida, pelo amor de Deus. A culpa é de vocês. Porque a oportunidade, as oportunidades, irmão, ele já teve. Ele não conseguiu agregar, não conseguiu contribuir. Então você tem que usar o Zuca, tem que usar o João Vitor, tem que usar qualquer outro. Ah, e o Marino, você não vai falar? Horroroso. Está parecendo um peladeiro. Mas quantas partidas o Marino fez aí? 10? Porque o que o Marino fez contra o Coritiba, que foi mais ou menos ali, né? Ele foi mais ou menos, uma bola na trave, fez ali uma jogada ou outra, uma nota 5, 6. O Matheus França nunca fez. Nunca fez. Aquela atuação ali, pão com ovo do Marino, o Matheus França nunca fez. Sempre abaixo, sempre mal, sempre fraco, sempre se arrastando. Então, né, eu acho que já deu, família. Pra gente finalizar agora o nosso vídeo, deixa eu passar aqui esses cortes que eu separei da repercussão ali do desabafo do Pedrinho, o Paparazzo, Flazoeiro, né? A Raíssa Simplício também, que mandou muito bem na minha opinião. E tem mais alguma coisa? Não, é isso, a gente volta aqui pra gente finalizar esse vídeo. Brasileiro acaba que é um produto muito mal comercializado. E aí a CBF agora quer unir todos os clubes justamente para isso, para poder vender mais caro, para poder fazer um projeto de liga que melhore para todo mundo. Isso aconteceu ontem na sede da CBF, a primeira reunião. Quando terminou a reunião, tanto a dona Leila como o Pedrinho foram atacar o BAP, foram falar mal do BAP, dizendo que o Flamengo, a Leila falou, né, que o Flamengo se acha o Real Madrid das Américas, que o Flamengo se acha o Real Madrid do Brasil, que se for o Real Madrid é o Real Madrid da Shopee, e falando, como sempre, usando o Flamengo para aparecer. Já o Pedrinho, ele falou diretamente, ele falou, estou falando aqui do presidente do Flamengo, não estou falando da instituição, mas estou falando do presidente que insinuou por diversas vezes que quando eu peguei o empréstimo com a Crefisa, eu perdi o jogo de 3-0, insinuando que eu teria facilitado o jogo lá pro Palmeiras, aquela coisa toda. Assim, acabou uma reunião que era para unir os clubes, que era para pensar numa coisa boa para todo mundo. Já foi lá a Leila e o Pedrinho querer atacar o presidente BAP, querer atacar o Flamengo, querer tentar aí desmoralizar o Flamengo e colocar o Flamengo para baixo. Teve ontem, a gente trouxe aqui para vocês a declaração do Pedrinho com relação ao BAP, que ele é arrogante, prepotente, e que teria dado uma indireta de que ele, o Vasco, teriam pego um empréstimo com a Crefisa na semana do jogo lá com o Palmeiras e teria tomado 3-0 e tal. E eu já falei pra vocês que eu não acho que o BAP falou nada disso, não foi uma acusação. Falou que achou estranho aquilo acontecer, e é estranho justamente se você juntar tudo isso que está acontecendo, e vem inclusive a declaração do representante do Fluminense lá no evento, né? Então, a Leila ainda falou, todas as vezes que o Palmeiras vence um jogo tem um escândalo, é a arbitragem, sempre tem algum porquê. Eu já falei diversas vezes, eu apresento o Palmeiras, não reclamo de arbitragem, não, mas o Abel no dia anterior reclama, né, Leila? E aí ela falou que ela se direcionou ao Flamengo, sem citar o Flamengo, uma indireta, dizendo que o Flamengo era o Real Madrid da Shopee. E a declaração dele
a declaração dele me fez pensar diferente com relação ao que está acontecendo, tá? Me fez pensar diferente com relação ao que está acontecendo. Vamos acompanhar o que ele falou sobre as declarações da Leila. Ele não gostou das declarações da Leila. Olha só. Ela só bate. Vamos lá. Por que ela só bate no Flamengo? Por quê? Ah, porque ela é presidente do Palmeiras. Não. Porque ela é vascaína. E ela sabe que no futuro, regionalmente falando, o Flamengo vai ser a equipe adversária histórica do futuro clube dela, que ela está adquirindo. Simplesmente por causa disso. Ela não faz isso pelo Palmeiras. Você que se engana. Olha aí. Quem aí? Eu tô vendo os palmeirenses. Eu tô vendo muitos palmeirenses saindo a favor desse discurso. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Porque isso não é pro Palmeiras. Isso é pro Vasco. Que vai ser o futuro clube dela. Porque lá atrás, no ano passado, a Leila já veio e já deu cacetada no Flamengo. O que aconteceu no final do ano? A gente perdeu títulos justamente pros nossos maiores rivais. Flamengo, Corinthians. Então assim, meus amigos, desse gosto amargo, esse sabor amargo, eu não quero provar de novo. Eu prefiro concentrar no Palmeiras. No trabalho que vem sendo feito. Sem provocar, sem acidificar discurso. Deixa que a provocação vai ficar com os torcedores, com as brincadeiras nas redes sociais. Parece que a memória da presidente do Palmeiras é muito curta, tá? Eu não gosto disso aqui. Aí eu tô com ele. Se a gente vai falar sobre isso, o fato de você ter patrocinador, que é patrocinador do campeonato, patrocinador do clube, hoje a gente não tem tanto, mas a gente já teve patrocinador, um patrocinador que patrocinava várias equipes. Né? Um patrocinador que patrocinava hoje é só o Flamengo, é isso? Equipes. O patrocinador é uma casa de aposta que patrocina só o Flamengo, é isso, né? E era antes da Atlético Mineiro que fez final com o Flamengo ganhou. Você tinha também da Libertadores é do Palmeiras. Da Libertadores, que era Palmeiras, que era patrocinador do Palmeiras também e tal. E aí eu acho que aí, por exemplo, tem muito. Se for ter algum conflito de interesse, pra mim isso tem muito mais conflito de interesse do que. Mas tem, de vez em quando eu ouço esse tipo de coisa. Mas tem também. Mas aí eu acho que tem que separar o que é a conversa do Twitter e do Botequim. É isso, o Botequim é o Botequim. Eu também não acredito que o Vasco tenha entregue jogo no Palmeiras. Então uma casa de aposta patrocina o Campeonato Brasileiro, como tem. E aí um clube é patrocinado pela mesma casa de apostas. Gera conflito ético, ué. Então, isso a gente ouve toda hora. Eu não escuto e eu jamais falaria um negócio desse. A polêmica da casa de apostas. Desculpa. O clube e o campeonato é muito maior do que essa do Vasco. Quase não se fala nisso. Pois é, mas a gente não ouve isso toda hora? Eu não escuto. Eu não ouço não. Eu não ouvi nesse cara. Família, olha como a vida ela é engraçada. Não vou me estender muito nesse assunto não, mas eu morri de rir assistindo esses caras aí. Porque, beleza, né, estão no direito deles de defender o clube que eles torcem. Então, até aí, show de bola. Mas que mundo é esse? Que vida é essa? Que o cara é atacado. Ah, mas ele não atacou. Não, insinuou. Não, ele não falou direto. Não. Vocês são show de bola, né, gente? Pô, pra bom entendedor, um pingo é letra que o BAP fez, pô. Aí vocês, não quer um posicionamento do Pedrinho? E era o contexto daquilo, né? Já que ele tá se debatendo alguma maneira de montar uma liga forte pra vender e tudo mais, o Pedrinho justamente justificou isso. Como é que pode ter aqui um entendimento entre os clubes se na primeira oportunidade o BAP né, fala do caráter do Pedrinho? Do caráter do treinador do Vasco, do caráter dos jogadores do Vasco. Então não era o momento pra falar aquilo? Poxa, eu posso até concordar. Só que ele não deveria ter levantado isso, certo? Então foi ele que iniciou tudo isso. Então é muito engraçado. Atacou o BAP, atacou o Flamengo. Tá vendo aí, Pedro Ivo, como é que é? Mas é isso, faz parte. Agora, a Raíssa Simplício mandou muito bem, né? Como é que o BAP ele pode levantar essa possibilidade tendo essa questão da Betano? Uma flamenguista falando isso. Uma flamenguista falando isso. Poxa, muito obrigado, tá? Raíssa Simplício. E o paparazzo ali também falando, ele não vai cobrar o Palmeiras, mas tem motivo pra isso? Não, porque o que me pareceu nessa fala do paparazzo, que ele quer que o Pedrinho compre o barulho do BAP ou do Flamengo. Não entendi. Eu não entendi. O Fluminense cobrou lá porque o Fluminense se sentiu prejudicado. É isso? Então por isso que ele se posicionou. Porque eu vou te dar um exemplo aqui muito claro. Em relação ao Maracanã, por exemplo, que eu acho que vocês... Acho não, certeza que vocês dão uma moral aí pro Fluminense. Tu acha que o Fluminense vai falar o quê de vocês? O quê de vocês? Tu acha que vai ter um posicionamento do Fluminense contra vocês em algum momento? Não vai, pô. Pega aí essa situação do Maracanã. Não vai, pô. Vocês já cansaram de humilhar eles aí, que vocês sustentam, que vocês pagam, né, que o Fluminense não deixa de pagar alguma coisa. Tu acha que vai falar alguma coisa? Não. Não é o caso do Vasco, tá? Não é o caso do Vasco. O Vasco tem que pagar o empréstimo, né? Não é o caso, mas tem que se posicionar contra por quê? Eu não entendi. Se quem atacou o Pedrinho, quem atacou o Vasco, no caso a Leila, né? Na empresa dela, foi o BAP.
ele vai contra o Palmeiras, não entendi. Então, assim, são coisas que realmente fica difícil pra mim, família vascaína. Agora, essa questão aí da Leila ser vascaína, eu não sei, né? Tava vendo uma galera botou lá no grupo também, eu nem vi isso, né? Mas depois eu posso repercutir. Eu acho que deu mais um passo hoje, né? Na venda da SAF, na venda da SAF para o Marcos Lamáquia. Cara, eu acho sim uma possibilidade para o futuro realmente da Leila trabalhar no Vasco, mas eu acho que essa questão que estão levantando é muito mais uma preocupação com o Vasco se tornar um clube forte, um clube organizado, um clube para competir, né, aqui no Rio com eles, do que qualquer outra coisa, porque é uma questão que de 1 ano, de 2 anos, a Leila vai sair do Palmeiras. E se de fato, como o palmeirense está falando aí, ela vai trabalhar no Vasco, ela vai comprar o Vasco, o esquema é todo dela, não dá pra entender. Então ela só vai ficar no Vasco, ela não vai ter uma rede de clubes. Ela não vai patrocinar o Palmeiras e vai ficar no Vasco, sabe? E isso, tudo que o que separa essa reclamação toda, esse furdunço todo, são o quê? 2 anos? 1 ano? Não sei se é no final desse ano, no final do ano que vem. É isso. Não dá pra entender não, família. Mas deve ser o desespero, né? O desespero de ver isso aqui muito forte. Fui.